Bom dia, graças e paz a todos. Nosso cumprimento agora ou é indígena ou oriental, né? Mas é ruim, né, irmãos? A gente não consegue, quando você está agarrado com o irmão de novo, né? A gente teve um encontro de homens aqui e todo mundo, não pode ficar agarrando e beijando, não pode ficar agarrando e abraçando, né? Que dificuldade de... É um hábito novo, né? E devagarzinho a gente vai se adaptando, né, irmãos? Irmãos, pode se sentar. Mãe Elísia, a senhora que cortou o pão? E cortou como? Usou luva? Gente, então vocês orem pelo seu pão, consagre ele de verdade, hein? 3 vezes, 10 vezes. Muito bom, que bênção, né, irmãos? Bom, irmãos, que bom que nós estamos aqui juntos. Que alegria estarmos juntos, né? Esses dias têm sido dias de oportunidade, de comunhão, como sempre fazemos aqui, né, irmãos? Semana passada teve o encontro de mulheres, né? Um encontro muito gostoso de interação, de relaxamento, recreação, um momento, né, gostoso com as mulheres. Esse fim de semana teve encontro dos homens, começou o nosso grupo de estudo do Ministério de Louvor, tivemos o bazar, então tem muita coisa acontecendo, né? Nossos pequenos grupos são sempre uma oportunidade para eu e você estarmos crescendo em Cristo, e agora nós vamos ter que estar atentos, né, irmãos? Por quê? Porque agora nós estamos com um problema de saúde, que tem os alardes, tem os exageros e tem as informações que são corretas, que são de fontes seguras, né? Responsáveis, que é o que a gente tem visto, e baseado nisso nós estamos tomando alguns cuidados. Então, como a cada dia, às vezes só num dia só, as informações mesmo de fontes confiáveis vão variando, nós estamos monitorando isso e vamos, à medida que recebendo essas informações, falando com os irmãos. Mas vamos nos preparar, porque é muito provavelmente que já nem culto nós vamos fazer mais. Não sei nem se domingo que vem a gente se encontra. Mas estamos aqui hoje. Vamos aproveitar hoje? Amém. E vamos estar atentos. Nós vamos estar comunicando os irmãos. A gente não queremos fazer parte da turma do alarde, da turma irresponsável que fala para disseminar pânico, muito menos da turma que quer transferir para Deus a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer, né? Então, nós estamos caminhando nessa direção aí. Amém, irmão? Tudo bem? Então, fique atento lá. Talvez você receba essa semana uma mensagem. Gente, vamos cultuar em casa, vamos fazer um culto pela internet ou coisa do tipo, tá bom? Um aviso aqui, ó. Se alguém achou um celular no banheiro, faça favor, crente, se alguém achou um celular no banheiro... Tá, então é de um dos funcionários que está pintando aqui o prédio, tá bom? Se você achou um celular no banheiro, não é bênção, tem dono, é para entregar, entrega para a Silvia, para o Binho, para alguém aqui da recepção, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos conversando sobre o nosso tema livres para viver. Vamos lá, livres para viver, né? Nosso tema é esse, livres para viver. A palavra do Senhor nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, muita gente diz que tem a verdade. Todo grupo religioso diz que tem a verdade. Os grupos religiosos dizem que tem o seu livro de revelação, de inspiração, né? Nós recebemos uma mensagem do irmão Dimas essa semana, falando que lá, na missão onde ele está, além do problema que ele está lidando lá, que é com os irmãos do movimento neopentecostal, que causaram um problema lá para a igreja, né? A igreja do bairro 25, que é um dos bairros lá, foi seduzida, cooptada pelo movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal é um movimento muito forte no Brasil também,
e ele é identificado por essas igrejas que têm uma mensagem focada na prosperidade, que ensina que todo crente tem que ser próspero. Entenda-se, através deles, prosperidade, muito dinheiro no bolso, né? E, se possível, saúde para dar e vender, mas é mais muito dinheiro no bolso. E a outra teologia que eles ensinam é da batalha espiritual, que é um mecanismo para nos isentar de responsabilidade e terceirizar a responsabilidade. Ou ela é do diabo ou ela é de Deus. Então, se deu certo, o Deus está feliz comigo. Se deu errado, é porque o diabo está pondo o pé no meu caminho. Então, eu estou livre de responsabilidade. E aí vem a prosperidade, que é, se Deus está comigo, eu vou prosperar. E, baseado nessa teologia, muita gente tem se perdido, muita gente tem usado o Evangelho, inclusive, como instrumento de enriquecimento, de exploração, e numa sociedade que quer enriquecer, alguém chegar dizendo, olha, Deus é o teu parceiro para você ser rico, fica tranquilo. Bom, fechou a conversa, está todo mundo feliz, né? Isso causa um dano terrível, isso tem trazido muita destruição, chegou na África também, e uma das igrejas que o nosso pastor Dimas pastoreia lá, foi cooptada, seduzida por esse discurso e resolveu andar nessa linha, diferente do que nós ensinamos aqui, que é o conceito de responsabilidade, soberania de Deus, né, de que prosperidade não é muito dinheiro no bolso, é ter o que comer, o que beber e o que vestir. A Bíblia diz, com isso estejam felizes. Prosperidade também é ter bens, sim, claro que sim, mas não se tornar escravo deles e usar eles para o bem do próximo e prosperidade, e crescimento meu e do próximo, né? É não ter o dinheiro como Deus, ou Deus vira mamon, né? Então o Senhor fala, nós não podemos adorar dois deuses, mamon e o Deus verdadeiro, ou um ou outro. E por conta disso, então, uma congregação lá deixou de ser pastoreada pelo pastor Dimas. Eles decidiram, pastor, sua teologia é muito chata, a gente quer um negócio mais vibrante, a gente quer um negócio novo, a gente quer um negócio mais bacana. Claro, quem fez isso foi a liderança, nós também entendemos que com o tempo isso trará um prejuízo para eles, e nossa conversa com os irmãos lá gente, tenham paciência, deixa alguém lá próximo para atender as baixas que haverão. Muitas pessoas vão se decepcionar e vão precisar do evangelho da verdade, né, irmãos? Então, Jesus ensina assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem garante o que é a verdade? Se cada grupo diz que está com a verdade. Agora apareceu um lá, já é outra onda, apareceu um lá agora que ele inclusive está substituindo o próprio Jesus. O pessoal ora no nome dele, não é nem no nome de Jesus mais. Por quê? Porque ele agora recebeu uma revelação especial. Bom, alguns irmãos podem dizer, mas isso é loucura. Sim, nós temos bastante dessa loucura aqui no Brasil também. É que tem outros nomes, outras caras, gente mais interessante, então seduz bastante, né? Como que eu sei, irmãos, o que é a verdade? Como saber o que é a verdade? Jesus mesmo dá a pista. Ele diz assim, te libertou? Não, então não é verdade. Te libertou? Ah, sim. Do quê? De mim mesmo. Da minha natureza. Eu estou me sentindo livre. Eu estou vivendo. Bom, isso é verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, livres para viver, é isso, livres pela verdade, para desfrutar da vida que o Senhor tem nos dado. A vida que o Senhor tem nos dado está em Cristo Jesus, no seu santo evangelho, que é o que nós recebemos e transmitimos, e nos sujeitamos a esse evangelho, a palavra de Deus, que me liberta. Como é bom, irmãos, nós estarmos livres e sentimos a libertação de Cristo agindo, operando em nós, quebrando as cadeias de nossa vida. E na proposta que nós estamos fazendo aqui, que é trabalhar, lendo, estudando, trazendo para os irmãos os conceitos do Celebrando a Recuperação, que é o nosso encontro, nós colocamos aquele banner ali, para chamar a sua atenção, é o encontro nosso que acontece todas as segundas-feiras aqui. É um pequeno grupo, como todos os outros que funcionam na comuna. Nós usamos uma metodologia específica com o objetivo de evangelizar e fazer discipulado. E é para toda a igreja, né?
E são 12 passos. Semana passada eu falei de 2 passos, né, que é a negação, problema número 1, né, que é a negação, eu entender quem eu sou, a minha natureza, a minha condição, e depender do Senhor. Os outros passos nós estaremos falando no decorrer desse mês, e hoje eu quero falar do passo número 10 e 11. Nós pulamos lá para o final já? É porque não tem problema, são blocos de ensino que podem ser estudados separadamente, mas se na ordem crescente, né, de 1 a 12, é melhor. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema... Aqui está o livrinho, viu, irmãos? Os irmãos quiserem adquirir o livro, fala com a Silvia. Passo número 11 e 12. Perdão. Passo número 19, 20, 21 e 22. É o princípio 7. Então, são princípios e passos. Princípios é baseado num texto bíblico que me dá um princípio, um código que vai reger a minha vida. A linguagem é boa, princípio. Para nós é texto bíblico, mas é um princípio. E esse princípio não pode estar só intelectualizado. Entendi, decorei. Ele tem que virar prática. Nós chamamos isso de passo. Então, como que eu coloco em prática uma coisa que eu já entendi? Bom, tem alguns comportamentos, algumas... Rodrigo, deixa aí do lado para mim. Obrigado. Tem algumas práticas que me ajudam a fazer isso. E hoje o princípio que eu quero passar para vocês, que é esse passo 11, 10, 11, 12, é o princípio número 7. É baseado em Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ler a Bíblia? Abra a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8 diz como? Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Esse é um princípio. Esse texto, ele vira um princípio. E qual é o princípio que nós compartilhamos com os nossos irmãos? É o princípio número 7. Ele diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura bíblica, oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para seguir essa vontade de Deus. Esse princípio vira um passo, esse princípio vira um comportamento. O princípio é bem-aventurado, feliz, olha, será feliz aqueles que tiver o coração puro. Mas o que é um coração puro, irmãos? O que é um coração puro? Vamos ver o texto de Jeremias, capítulo 17. As palavras, elas têm sentido, e como é difícil usar as palavras de maneira adequada, né? Mas quando alguém diz assim para você, um cristão temente a Deus, diz para você, olha, ouça o seu coração, Deus vai falar com você no seu coração. Alguém que ama a Deus e teme a Deus e conhece a palavra de Deus, provavelmente está falando isso para mim e para você, no sentido de, eu acredito que a palavra de Deus está em você também. E se você ouvir a palavra de Deus no seu coração, ela vai te dar norte, ok? Ao mesmo tempo, o que nós vamos ler agora é Jeremias falando que o coração é um caos, o coração é um lugar cheio de conflitos. O coração meu e o teu coração. Vamos ler Jeremias 17, 9 e 10? Dá para colocar aqui? Vamos ler juntos aqui, irmãos? Olha. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha isso, irmão. O coração. Que coração? Qual coração? O meu. O meu coração. O seu coraçãozinho, que é cheio de amor para dar. O seu coraçãozinho e o meu também, que é um coração que a gente fala, olha, eu no fundo, lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, eu sou gente boa. Então, isso é o que eu e você dizemos, né? Olha o que a Bíblia diz para nós. Né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa.
Ele não está dizendo que a gente é só coisa ruim. Não, nós temos muito de Deus em nós. Por isso que nós fazemos, mesmo um ateu faz boas obras, faz coisas bacanas, ajuda, socorre, participa. Às vezes tem ateus aí que são envolvidos com organizações não governamentais, né? Com trabalhos humanitários, que realmente é extraordinário. Bom, e nisso nós vemos a graça de Deus em toda a humanidade. Mas as Escrituras estão nos chamando a atenção para dizer que o nosso coração, e daqui a pouco eu vou usar um outro exemplo que nos ajuda a entender isso melhor, ele é mau. Ele tem uma parte que é muito boa, mas ele é essencialmente enganoso, mais do que todas as coisas. E sua doença é incurável. Sua doença é incurável. Essa é a má notícia. Sua doença é incurável. Ora, mas essa má notícia está nos lábios de Jesus, que trouxe o Evangelho. Essa má notícia está nos lábios dos apóstolos, que nos trouxeram o Evangelho de Jesus Cristo. E essa má notícia está aqui na minha boca, anunciando a todos nós aqui. Mas a boa notícia é que é incurável para mim e para você, porque como que eu, estando num poço de lama, vou conseguir me tirar do poço de lama? Imagine que eu tivesse cabelo. Imagine eu pegando no meu cabelo e tentando me tirar do poço de lama. Para mim é mais impossível ainda, né? Mas imagine que eu tivesse mesmo. É possível eu me tirar do poço de lama? Não. Alguma coisa de fora tem que vir e me tirar do poço de lama. O poço de lama é essa condição nossa. Coração mau, terrivelmente enganoso, doente, sem cura. Alguém tem que vir de fora para trazer salvação. Por isso que Deus se fez gente, encarnou entre nós, pegou um corpo como o meu e como o teu, e veio nos ensinar que é possível sim ser livre. E ele disse: quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão sair desse poço. Quando vocês conhecerem a verdade vai te libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Depois ele mesmo diz: sou eu, muito prazer. Eu sou a verdade. E Jesus, como a verdade, ele é uma espécie de gabarito, né? Gabarito, aquele cartão lá que tem as respostas tudo certinha, né? Escrita nele. Então Jesus é um gabarito. E eu digo: como é que eu posso ser livre? Jesus está me dizendo: olha, deixa eu te gabaritar, deixa eu te enquadrar nas respostas certas. Deixa eu colocar você na condição certa e você vai saber o que é liberdade, Moisés. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração, né, irmãos? O filósofo é Platão que diz: conheça-te a ti mesmo. Bom, a dica dele é excelente. E parece que a resposta só está na Escritura mesmo. E eu me conheço ouvindo o que o profeta Oséias me ensina. Diz: conheça e não pare de conhecer o Senhor. Conhecer é relacionamento. À medida que eu me relaciono com Deus, eu me vejo. E ao me ver, eu vou percebendo quem eu sou. Isso aqui é relacionamento. Estamos lendo ou estamos ouvindo a palavra do nosso amado Salvador, nosso Deus. Nós temos um Deus e Ele está falando conosco. E Ele está dizendo: olha, o seu coração é enganoso, é mais terrível do que todas as coisas. Ele é doente incurável. Quem pode mudar isso? Vamos ver o versículo seguinte? Vamos ler junto, irmãos? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina. Olha que bacana, né? O Senhor conhece a minha mente e o meu coração. Por isso que com o Senhor nós dizemos aqui, insistentemente, não tem teatro, não tem rede social na vida, né? Com Jesus, com o Senhor, sou eu e você totalmente despido, nu, sem nenhuma chance de se esconder. E ele examina o coração e a mente com um objetivo. Qual é, irmãos? Recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Salmo 22. Senhor,
quem habitará no teu santo monte? Quem cultuará a ti, Senhor? O salmista diz: aquele que é limpo de coração, aquele que tem uma mente limpa, não jura enganosamente, não jura para dar golpe, não jura para tirar proveito, não jura para diminuir alguém, não jura para roubar ninguém, e tem as mãos limpas, ou seja, são mãos laborosas que trabalham pelo seu pão. É alguém que vive com integridade, não é alguém perfeito, é alguém que vive de maneira íntegra. Então o Senhor ensina assim: felizes são aqueles que têm o coração puro. E Ele está nos ensinando uma boa mensagem para nós. Se nós lemos em Jeremias que o coração é enganoso, é doente, não tem jeito, Jesus traz a boa mensagem dizendo: bom, você sente necessidade de restauração? Você sente necessidade de ter o seu coração mudado, o seu coração transformado? Você percebeu quem você é? Você percebeu que atoleiro você está? E eu digo: sim, Senhor, eu percebi. Então Ele fala assim: você é um cara feliz, você é bem-aventurado, porque você vai ver Deus. Deus vai se revelar para você. Essa sede de ter um coração mudado já é algo que Deus é que faz em nós, nos trazendo consciência de quem nós somos, nos trazendo consciência da nossa condição. E à medida que vamos caminhando na vida e nas Escrituras, nós vamos percebendo melhor quem nós somos. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Elas terão um relacionamento parcial, crescente nessa vida, e relacionamento pleno, absoluto com Ele daqui a pouco, quando estivermos com Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, e como Ele é, nós seremos, estaremos plenos da graça e da glória de Deus, e esse é o caminho que eu e você estamos trilhando, amém, amados? O objetivo dessa reflexão é nós formarmos a imagem e caráter de Cristo em nós. Então, se a mensagem feliz é quem tem um coração puro, e a nossa reflexão rápida me ajuda a entender que coração puro é uma coisa que está longe de mim, a pergunta é: como eu e você então podemos ter um coração puro? Como eu e você podemos lavar o nosso coração para que ele esteja limpo, para que ele esteja transformado, restaurado? E o próprio Senhor então nos dá o caminho. E aí, nessa nossa lição, nós estudamos 2 passos, o passo 10 e o passo 11. Deixa eu ler para você e já a gente conversa sobre isso. Passo 10 diz assim, eu vou falando aqui de uma maneira mais resumida e numa outra linguagem, né? Mas faça um inventário pessoal. Faça um inventário pessoal. Tire uma foto tua todo fim de dia. Tira uma foto, faz uma selfie sua no final do dia e olhe para ela. E esse inventário tem a ver com eu ter uma conversa comigo mesmo, uma conversa sobre como eu estou, não como o Rodrigo, meu amigo, gente boa, diz que eu estou. Porque amigo, gente boa, não é assim, irmãos? Ele está sempre falando das nossas virtudes, não é assim? Está sempre reforçando as suas virtudes. E tem um amigo mais gente boa ainda que às vezes chega para a gente e fala: olha, você está com problema nessa área aqui. E é legal você ouvir alguém dizer para você: cara, você precisa... Você anda escorregando muito no seu compromisso com as pessoas. Você está muito focado em você mesmo. Você está muito focado só na sua vontade. Que terrível alguém chegar para você e dizer assim: cara, você tem certeza do que você está falando? É isso mesmo? Porque você falou outra coisa outro dia para mim. É outro jeito dele dizer para você assim: você anda mentindo, velho? Você anda mentindo? É isso mesmo? Que duro alguém dizer isso para nós, né? Que duro alguém chegar para nós assim, um amigo de verdade, e falar assim: cara, você está mudando. Aí você diz: você acha?
Você realmente mudou. Você não passa mais a mesma segurança, a mesma firmeza, a mesma integridade, o mesmo caratismo, como se diz, né? Que duro ouvir. Será que é bom ouvir essas coisas, irmãos? Terrível, né? São fotografias que nós temos que tirar no final do dia, é um inventário. Eu preciso fazer uma autoavaliação diária. E se eu não fizer isso, eu vou ficar só com a imagem boa que eu já tenho de mim mesmo. Só entre nós aqui, não precisa nem levantar a mão. Mas quem aqui se acha gente boa pra caramba? Gente boa. Eu posso citar para você uma meia dúzia de pessoas que não é gente boa, mas eu não vou estar nesse meio. Por quê? Porque é um padrão que me elimina da lista, certo? Se a gente fizer uma lista de defeitos nossos e uma lista de virtude, qual será que é mais fácil fazer? Qual será? De virtude? Será que é isso mesmo? Ou de defeito? Você vê que dependendo da maturidade a pessoa fala, não, é defeito. Dependendo da maturidade a pessoa fala assim, não, se eu começar a fazer a linha de virtudes aqui, é longa. Mas eu e você precisamos tirar essa fotografia, fazer essa autoavaliação todos os dias. Nós fazemos isso? É uma prática minha? É uma prática sua? Se não é, o convite que nós estamos recebendo é esse. Você tem um princípio? Você já tem um princípio? Você já entendeu isso? Que o seu coração é mau e ele precisa ser transformado? Que a nosso coração é enganoso? Que remédio, irmãos, dá para um coração enganoso? Eu preciso avaliar. Eu preciso estar sempre olhando para mim mesmo, entendendo o que está acontecendo comigo. Tem uma imagem, irmãos, que é muito usada entre os psicólogos, né, para falar sobre consciente, subconsciente, inconsciente e outras camadas, né? E a ideia é de um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg aqui, né? Então, aquela pedra de gelo que se encontra no mar, né? Então, aquele filme Titanic, já chorou vendo aquele filme lá, né? Quando ele bate no gelo, ele... Não entendi. Eu falei o quê? Tá certo ou tá errado? É um iceberg, né? O Titanic, né? Bateu no iceberg, né? E aí ele afunda, irmãos. É aquela desgraça toda. Ele bateu onde? Ele bateu num pedaço, né? Um pedacinho. Então tem um pedacinho que dá para ver. Mas a parte maior dele, aquela ponta que está para fora, é mesmo só uma pontinha, né? A parte maior, gigante, está no fundo da água, né? E o conceito que a ciência, né, descobriu é que a nossa mente funciona mais ou menos desse jeito. Então ele usa essa imagem do iceberg, né? A imagem que ela usa é desse iceberg. Então a ponta que eu vejo tem a ver com a minha consciência. Minha consciência é aquilo que eu tenho controle. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pensando. Eu não consigo controlar os meus pensamentos, mas quando ele vem, eu sei se ele é certo ou se é errado. Eu não consigo controlar todas as minhas emoções, mas eu tenho consciência, eu estou conversando com alguém. Eu sei controlar que tom eu vou colocar na minha voz, que expressão no meu corpo para falar. Eu tenho consciência disso, e isso me ajuda a controlar. Eu tenho entendimento, eu consigo enxergar. Isso é a parte da consciência. Essa é a parte que nós conseguimos lidar com bastante maquiagem. Essa é aquela parte que a gente consegue dar uma maquiada legal, e é a parte que nós vemos nos relacionamentos. E tem o subconsciente, o inconsciente e outras divisões. No subconsciente, inconsciente e outra, por exemplo, estão as memórias, fantasias. Sabe esse negócio de você acordar de manhã, você dormiu bem e acorda meio azedo? Acorda com alguma sensação ruim, nossa, nem sei, eu dormi bem, o que será? Perturbação, não sei, tem alguma opressão, alguma coisa. Opressão, irmãos, olha, demônio, opressão, essas coisas, é fácil.
é orar em nome de Jesus e expulsa, acabou. Um dia eu estava dormindo em casa, acordei sentindo um calafrio. E bateu no meu pé assim, subiu. Eu já acordei, irmão, na hora que eu senti aquilo, me veio uma ira. Eu falei assim, que desgraça, eu não acredito que o diabo entrou no meu quarto. Eu falei, me deu uma sensação assim, eu levantei, eu falei, Satanás, você sai da minha casa, em nome de Jesus. Mas eu estava mais com raiva do que com fé, uma coisa estranha assim, né? Irmãos, orei, fui no quarto do meu filho, do Tico, entrei lá na minha sala, tarará, tarará, deitei, dormi, pronto, acordei bem. Então, o diabo, opressão, essas coisas, irmãos, o nome de Jesus, quando a gente ora assim, o problema são outras coisas, que não é só o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, mas Ele nos ensina que temos um caminho para fazer, passos para dar, assumir responsabilidades e tomar decisões, para que o processo de cura aconteça em nós. Então você acorda meio azedo, acorda com um sentimento estranho, e às vezes é alguma coisa do seu subconsciente que veio e te perturbou a noite inteira, e você acorda mal e nem sabe porquê, não sabe explicar porquê, não lembra de nada de que sonhou. Não é assim, irmãos? Como é que controla isso? Você está dormindo lá e de repente pode ter sonhos que te traz mal-estar. Você fala, puxa, como é que eu estou sonhando uma coisa ruim dessa? Alguém já sonhou matando alguém, batendo alguém, pegando uma coisa que não é sua, desejando uma coisa que não é sua? Mas no consciente aqui, na nossa vida social aparente, eu digo isso para você fala, imagina, isso aí, aquela maquiagem, né, do consciente, a gente mostra, a gente fala o que pode ser falado. Mas o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, as outras divisões da nossa mente, que é a parte maior, nós nem acessamos direito. E como é que a gente pode achar que tem controle das coisas, irmãos? Que controle nós temos? Você acorda azedo, não sabe por quê, aí vai orar, o crente vai orar, Senhor, me tira esse azedo, como está meu... Dependendo da teologia dele, ele vai orar tranquilo, ele vai falar com o Senhor, outro vai ficar buscando um pecado para justificar a condição dele. Mas, lá no subconsciente, naquela parte que está debaixo da água, do iceberg lá, gigante, estão as memórias, as fantasias, as lembranças. Olha que coisa, lembranças que a gente bloqueia e nem sabe que bloqueou. Mecanismo de autodefesa do nosso consciente, inconsciente, bloqueia para te limitar uma dor. E outras coisas ele bloqueia e nos traz outros danos, né? Desejos, pulsões inatas, agressivas, medos. Medo, irmão, quando alguém está normalmente num estado depressivo ou entrou em depressão, essas camadas que estão lá embaixo vêm com tudo para cima e o medo domina e amarra a pessoa e congela a pessoa, e a pessoa tem medo de coisas que todo mundo está dizendo, mas isso não vai acontecer, mas isso não está acontecendo, por que você está se ocupando disso? Mas já foi, já veio, já dominou. E que controle nós temos sobre isso? O Senhor está dizendo, olha, é incurável o coração do homem, mas Jesus, o mesmo Deus, tem uma boa notícia para nós, a verdade nos liberta. Não é que o Espírito Santo é um faxineiro que vai e limpa todo o nosso consciente, subconsciente, e a palavra nossa consciência, mas é um processo, é um caminho. E o Senhor Jesus nos chamou, e é importante eu e você percebermos isso, irmãos. Não adianta eu e você, não precisa eu e você termos uma religião, no sentido de, a minha religião tem uma fé, tem um livro, tem um hábito, tem algumas posturas, tem algumas regras, e isso me alivia. Não resolve. Esse evangelho tem que ser um evangelho transformador, um evangelho que muda, um evangelho que trata a nossa natureza, a nossa semente, a nossa raiz. John Stott, ele fala do evangelho radical, no sentido de vai lá na raiz, Senhor, bem-aventurado, quem tem a bem-aventurança, quem é feliz quem tem as suas raízes como uma árvore, que está junto de ribeiros de água, e essa água traz vida para ela.
Aquilo que eu e você não acessamos, que é o nosso consciente, subconsciente e outras camadas, como eu e você podemos lidar com isso se nós nem acessamos isso, irmãos? Como? Do mesmo jeito que esse consciente e subconsciente registrou coisas ruins e danosas na nossa vida, também registrará coisas da palavra de Deus. A água, como num processo de filtro, vai sim passar por terra, pedra, carvão e vai afundando, afundando até chegar na nossa raiz. Jesus falou aos discípulos assim: vocês estão limpos pela palavra que eu estou falando para vocês. Não é alguma coisa que está só na consciência, na razão. Eu registrei, entendi, eu racionalizei. Ok, nós temos um monte de teólogo que não crê mais em Deus. Principalmente os liberais. Teólogos liberais não creem na Bíblia. Não creem em Deus como nós cremos. Não creem nos milagres. Não creem em revelação. Não creem em oração. E o que eles creem? Eles creem num código lá que eles desenvolveram. E são teólogos. Principalmente os liberais. Então não se trata de racionalizar. Se trata de mergulhar nessa água. Entrar nessa água e mergulhar nela. E se banhar nela. Amém, amados? Essa água vai entrando em nossa mente, em nosso coração. E vai, a palavra do Senhor nos diz assim, que a própria palavra dele é mais penetrante e eficaz, é mais penetrante do que uma espada, que corta dos dois lados. E ela vai até a divisão da alma, do espírito, da parte imaterial nossa, de juntas e medulas, de toda a nossa química e emoções. E ela tem capacidade de discernir pensamentos e intenções do seu coração. Olha isso. Nós estamos falando de alguma coisa que vai entrar em nós e vai nos abrir o entendimento, a compreensão, a consciência, e vai nos trazer cura de coisas que eu nem sabia que tinha. O Davi, na sua oração, diz assim: Senhor, quem conhece os seus próprios erros? Ele está dizendo: ó Deus, tem pecados que eu entendo, está na minha consciência. Tem pecados que estão no meu subconsciente. No inconsciente eu nem sei que é pecado mais, mas eu continuo praticando eles. Olha que coisa interessante como isso é verdade. Eu e você estamos em Cristo. Mas não há coisas que você, já estando em Cristo, fazia ontem e que você não faz mais hoje porque você identificou que é pecado, não é verdade ou não? É isso mesmo ou não? Sim. Porque à medida que eu chego na luz, mais próximo da luz, eu enxergo mais as coisas, os defeitos que há em mim. E quanto mais eu enxergo, mais eu quero ir para a luz, porque essa luz que revela também cura. Essa luz que revela também limpa. Essa luz que revela também transforma. Então a palavra do Senhor diz que quem não gosta da luz, foge dela, porque tem que esconder o seu pecado. Mas quem está na luz, anda na luz como ele está. Nós estamos na luz porque ele está na luz. Nós estamos na luz com ele. E nos enxergamos, e nesse processo, a luz que é a palavra de Deus nos cura. Amém, irmãos? Traz cura para mim, traz cura para você. O texto que eu queria ler com vocês está em Mateus, capítulo... Tiago, vamos ler antes, Tiago, capítulo 1, do versículo 11 a 15. Você bota aqui, ficou. Tiago 1, de 11 a 15. Glória a Deus. Chegou? Vamos ler? Vamos ler junto aqui, irmãos? Vamos lá, pessoal. Comigo aqui, ó. Parecendo aquele professor chato, né? Vamos lá. Pois o sol se levanta, traz calor. Feliz é o homem que receberá a coroa da vida. Então, ser provado é
Vamos celebrar pela aprovação, irmãos? Culto de celebração, pela o quê? Pela prova. Oh, glória a Deus, o Senhor está me provando. Graças a Deus, irmão, Deus te abençoe. Que prova grande, hein? Você é feliz porque está sendo bem provado. Tem gente que quando você está sendo provado, ele já fala, é algum pecado, irmão. É alguma coisa escondida. Tem que orar para Deus revelar. Está revelado. Os crentes está revelado. O Senhor está tratando a gente. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Se fosse mudar minha natureza igual expulsar demônio, eu estava feliz da vida. Saiu. E agora? Nossa, agora eu estou bom. Nossa, agora eu estou bom. Agora eu trato bem minha esposa, meu filho, minha filha, respeito. Agora eu não engano mais, não minto. Olha, se fosse sai. Mas é assim, irmãos? É assim ou não é, irmãos? Mas o nome de Jesus não tem poder? Por que não expulsa essas coisas? Ele já me salvou. Ele já me salvou. Agora ele está nos ensinando. Se lave na minha palavra. Para que o mundo entenda que a verdade não está lá no céu só. Ela chegou aqui. E ela me trata aqui, me muda aqui e glorifica o nome de Deus aqui. Porque diante de Deus, diz a palavra, ninguém será tomado por inocente. Então nós precisamos dessa palavra, né? Então, já a gente faz o culto da aprovação. Vamos lá. Pois Deus não pode ser... nós não lemos o começo, né? Vamos lá. Quando alguém for tentado... Gente, só entre nós. Você já fez isso? Oh, Deus, por que o senhor está fazendo isso? Como se Deus estivesse te tentando. Ele fala de prova e de tentação. Vamos ver o que o Tiago ensina para nós? Pois Deus... Olha o que está dizendo. Para Deus te tentar, o diabo tinha que tentar ele cair na tentação do diabo e tentar você. Mas Deus não pode ser tentado. Então o que está acontecendo? Ao nós saindo aqui do consciente, indo para o subconsciente, inconsciente, descendo os degraus. Irmãos, a palavra de Deus, ela não fica usando as linguagens da ciência, mas ela nos mostra o caminho, né? Vamos lá? E a ninguém tenta. 14. Cada um, porém... Vamos lá, gente. Quem gostou dessa parte? Eu estou numa tentação. É mesmo. Mas é brava. É mesmo. Em que área? Nem posso falar. É mesmo. E é o Satanás. O Satanás? Onde está o Satanás? Você é crente. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Esqueça essa conversa de crente endemoniado. Ser endemoniado não é crente. Ou é crente ou é endemoniado. Os dois não pode. Num mesmo lugar não pode habitar luz e trevas. Tem crente perturbado, tem crente doente, tem crente desestabilizado, tem crente emocionalmente destruído. Porque é um ser humano, como qualquer outro. Mas crente endemoniado, então não é demônio. O assunto o que é, irmãos? É o nosso subconsciente, nosso inconsciente, que tem umas caixinhas pretas lá que só Jesus conhece. E que às vezes essas caixinhas pretas com coisas escondidas manda para a superfície coisas que nem a gente sabe direito, não percebe direito. E aí o Senhor nos diz, olha, é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça tem muito a ver com o que eu vejo, né? Com o que eu desejo. Por isso que as crianças ensinaram para nós, né, Vivi, aquela musiquinha. Cuidado, olhinho, o que vê. Hã? Cuidado, olhinho, o que vê. O que você está olhando na internet? Na televisão? Na rua? Para a vizinha, para o vizinho? O que nós estamos olhando, né, irmãos? O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Tem coisas que se você colocar diante dos seus olhos, vai te trazer dano. Sabe o que você faz? Bota uma senha no computador e avisa sua esposa, sua namorada, seu marido. E fala, ó, a senha é essa aqui, pode entrar a qualquer hora. E se tiver qualquer coisa aqui com senha secreta, é porque eu quero esconder alguma coisa de você. Ou não? Por que eu tenho que esconder alguma coisa da Daisy? Ou ela de mim? Pode pegar meu WhatsApp. Eu vou pegar.
Claro que eu também não preciso não ser um perturbado, né? Que senão. Mas não é um problema isso? Por que esse monte de senha para travar tudo, né? Senha de conta eu acho que ainda dá, né, irmãos? Ontem nós tivemos uma palestra aqui sobre isso que parece que foi muito legal, né? Eu tive que estar em outra reunião. Tô brincando, senha de conta também não, tá bom, gente? Ou sim. Vamos lá. Vamos lá. Sendo por esta como arrastado. Eu estou sendo arrastado por uma coisa que é minha mesmo, não é isso que está dizendo aqui? Eu estou sendo arrastado por uma coisa que está dentro de mim. Sim, senhor. Não é possessão, não é demônio, não é macumba, é coisa que está dentro de mim. E está me arrastando para esse processo de pecado. Vamos versículo 15 para encerrar? Então, a cobiça, tendo engravidado, olha aqui, gerou, né? Bom, na minha linguagem, na minha tradução do grego original é fome com vontade de comer. Dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Jesus fala que ali atrás, deu à luz o pecado, ele já diz, você é pecador. Mas o ensino continua. Se você consumar, o negócio fica pior ainda. Não é que se você consumar, fica ruim. Você já está ruim. Você está sendo arrastado pela cobiça. Irmãos, olha, só entre nós aqui, você está sendo tentado esses dias? Tá. Aquela tentação que está te desviando de alguma coisa saudável, seja relacionamento com o próximo, com Deus, seja o seu bem-estar, seja a sua saúde, seja o seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio mental, seja, está te afastando disso, é uma tentação que está, é uma armadilha que está vindo de onde? De dentro de você mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? Segunda-feira, culto de cura e libertação. Lavagem pela palavra, como aqui também no domingo e nos pequenos grupos. Mateus, capítulo 4. Deixa eu ler para você Mateus capítulo 4. Bem-aventurado, né? Os puros de coração. Como é que eu e você podemos ter um coração puro, irmãos? Com essa consciência, com esse inconsciente, com esse subconsciente, com esse pecado flertando o tempo todo conosco, né? É assim, né? O pecado vem flertando, vem te olhando para você, vem enchendo os seus olhos, vem afagando o seu coração, o seu eu, a sua vontade. E aí a gente vai alimentando isso, aí peca. E continua alimentando, vai lá e pratica, põe para fora o pecado. E aí o dano é maior ainda. E a palavra do Senhor é: feliz são os que têm o coração puro. E puro, então, é o conceito de integridade, não é de perfeição. É o coração de quem entendeu. Eu entendi minha condição. Eu deixei de negar. Eu não estou mais negando a minha natureza. Eu assumi a minha condição. Eu assumi a minha natureza. E eu agora entendi que sou impotente. Sou incapaz. Incapaz de controlar as coisas que estão dentro de mim. Aquela conversa de deixa comigo, a palavra do Senhor diz assim: olhe, você está em pé? Quem está em pé, olhe, cuidado, para que você não caia. Por isso que no meio dos crentes não tem julgamento. A gente não fica um julgando o outro. Você já viu o crente julgando um outro? Claro que não. Por quê? Porque os crentes não julgam. Os crentes olham para si mesmo e quando vê o irmão caído, ele lembra do texto bíblico que diz assim: o cair é do homem. O cair, caiu é porque é esperado. Caiu de novo, então é esperado cair. E de novo, então é esperado cair. Mas aí não é sem vergonhice? Também é esperado. Tudo é esperado. É do homem. Cair é do homem. Mas e o levantar? É de Deus. Por quê? Porque quem nos põe em pé é o Senhor. Nós não conseguimos nos colocar de pé. Então ele diz, quem está em pé, ou quem cuida está em pé, ou quem entende que está em pé, se cuida, para que não caia. Por isso que no dia da ceia nós abrimos essas escrituras toda vez e lemos lá, cada um examine-se.
Então, olha para você. Eu estou olhando para mim, tem tanta coisa em mim para olhar que eu não tenho tempo de olhar para vocês no sentido de apontar, de julgar. De cuidar, de estar junto, sim. Mas de apontar, de julgar, não. Por quê? Porque eu já tenho coisa demais para olhar para mim. O que eu vou fazer com você e você por mim, faça isso, é orar, prestar o ouvido, andar junto. Olha o que o texto de Mateus capítulo 4 nos diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ué, mas aí Jesus está sendo tentado pelo diabo? Sim, porque Jesus não tem a natureza que eu e você temos. Ele não tem a semente do pecado que eu e você herdamos de Adão. Jesus vai ser exposto às necessidades da vida, como eu e vocês somos também. Só que eu e você já temos essa tentação engatilhada dentro de nós. Jesus teve alguma coisa de fora vir tentar ele. Por quê? Porque ele não tinha a natureza que eu e você temos. Embora o seu físico estava exposto às mesmas coisas que eu e você somos expostos. Ele não tinha a natureza que eu tenho, mas ele poderia cair no pecado que eu caio. A diferença é que em mim a tentação vem de dentro e dele a tentação viria de fora. Mas ele tem um corpo como o meu. E o meu corpo, que a Bíblia chama de carne, ela cede. A Bíblia diz que é a luta contra o espírito e contra a carne. Há uma luta entre a minha natureza humana e a natureza de Deus em mim. Então Paulo diz que se eu ando em espírito, eu vou viver em espírito. E se eu não ando no espírito, eu vou viver na carne, que é entregando-me à natureza. Então Jesus vai ao deserto e é conduzido pelo Espírito. O Senhor está conosco em todo o tempo, irmãos. O Espírito Santo está na nossa vida, está com você. Mesmo com a sua natureza, mesmo com esse pecado dentro de você, querendo tomar conta, o Espírito Santo está em você. E está dominando, e está agindo em você, para te dar uma mente, como nós temos a mente de Cristo, diz a palavra, uma mente que nos ensina a sujeição, a submissão ao Senhor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, se você é filho de Deus, há uma série de discussões sobre esse tema, mas o que dá a entender com muita clareza é que até Satanás não tinha certeza se ele era o Filho de Deus. Jesus tinha convicção, porque a linguagem Filho de Deus estava mais ligado ao comportamento do justo. Alguém chamado por Deus e que tinha as marcas de bênção de Deus sobre a vida dele, era chamado de Filho de Deus. Hoje nós usamos essa linguagem de maneira mais comum para todo nascido de novo. Nasceu de novo, é filho de Deus. Mas a palavra é, se você é filho de Deus, e por que o diabo está tentando? Porque ele precisa ter certeza se esse é ou não é. Porque é esse que ele tem que destruir. Ele tenta todos. Se és o Filho de Deus, manda que essas palavras se transformem em pães, necessidade física, de alimento. Assim como foi lá com o povo no deserto. Jesus é tentado no deserto também, assim como Israel foi tentado no deserto. E nas tentações que Israel foi reprovado, Jesus foi aprovado. Israel foi reprovado porque a consciência, o subconsciente, a natureza de Israel prevaleceu. E Jesus venceu porque ele usou a palavra. Se você tem fome, fala para essas pedras se transformar em pães. Viraria pão, irmãos, as pedras? Sim. Sim, né? Milagres que Jesus fez, o que seria fazer um pãozinho, né? Pega essa pedra aí, faz um pão francês aí para mim hoje. Qual o problema? Então, essa sensação de se eu tivesse o poder, ele tinha. Se eu pudesse fazer, ele podia. A questão não é poder.
No nosso meio evangélico, principalmente, a ênfase em Deus está no poder. E nós acabamos entendendo isso também. Deus está muito comigo quando eu tenho muito poder, mas parece que o que a gente aprende com Jesus não é isso. Ele é o Deus encarnado, ele tem o poder, mas o que ele manifesta é amor. Amor ao Pai, a ponto de se sujeitar. Eu posso transformar essa pedra em pão. Eu estou com muita fome, mas eu vou ouvir a palavra do meu Pai. E a palavra do meu Pai é essa: nem só de pão o homem vive, mas o homem vive de toda a palavra que sai da minha boca. Porque a palavra que sai da boca de Deus me dá pão e cura minha alma. Não me dá só pão. Então não é só ter poder, é me encher da palavra, é receber a palavra, é me lavar na palavra. Isso muda a minha natureza. Jesus respondeu no versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e diz: se tu és o Filho de Deus. Jesus não tem dúvida, mas Satanás precisa fazer o teste. Joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha como o diabo conhece a Bíblia, irmãos. Então cuidado com esse negócio de, não, esse irmão é pregador aí, conhece Bíblia, que é uma maravilha. Pois então, o diabo também conhece, o assunto não é esse não. Então está escrito, olha o diabo citando a palavra de Deus para Jesus. É muito ousado, né, irmãos? O diabo citando o versículo bíblico, né? E tem uns irmãos que gostam desse negócio de, né, pegar a Bíblia para ficar fustigando os outros. Graças a Deus que aqui eu nunca vi, mas eu já vi por aí isso aí. Está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, é a palavra mesmo. E com as mãos ele os segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Olha a promessa, irmãos. Então alguém diz, olha, você é filho da promessa. Sou mesmo. E Deus tem a promessa para você, tem mesmo. E você tem fé, então tem mesmo. Então vai lá, irmão, enfia a cara e faz. Calma, irmão. Deixa eu avaliar, eu tenho cérebro, eu tenho razão, eu tenho consciência, eu consulto, eu busco a direção de Deus. Não, mas vai por fé. Não, eu já estou esperando por causa da fé. Ter fé. Você viu aquela pessoa que diz assim, não vou fazer exame, porque é só fazer exame aparece a doença. Eu tenho fé. Oxe, porque você tem fé, vai e faz o exame, ué. É justamente porque você tem muita fé que você tem que fazer o exame. Por quê? Porque você está pronto, fiz o exame, veio que resultado, veio isso. Nossa, me abalou emocionalmente, mas eu estou firme na fé. O Senhor está cuidando de mim. Você já viu alguém que fala assim? É difícil, mas também, né? Vou fazer o exame. Os homens, então, vão fazer exame é difícil, né? As mulheres sempre falam isso, né, irmãos? Não tem uns exames aqui que eu não vou nem falar hoje. Vai ficar para o encontro de homens. Então, Jesus também respondeu, está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Irmãos, nesses dias de neopentecostalismo, de fé maluca, de gente colocando fé na fé, de gente colocando fé nos seus líderes, de gente querendo provar para Deus que tem fé. Prova para Deus a sua fé. Mas Ele que te deu, você precisa provar o quê? Provar para Deus a fé que Ele me deu? Quem não sabe direito sou eu, Ele sabe bem como é a minha fé. Ele que me deu, prova para Deus a sua fé. Se você tem fé, você vai. O Senhor, Jesus, usa a mesma escritura. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Se eu encarno a palavra, encarnar a palavra, irmãos, tem a ver com eu ler o texto, meditar nele, refletir nele, absorver ele, deixar ele me convencer que ele é verdade, deixar ele me convencer que aquilo realmente muda, e aquilo começa a ser verdade para mim, depois que é verdade para mim, começa a mudar o meu comportamento, meu jeito de falar, meu jeito de agir, porque foi na minha raiz. Vai para o meu subconsciente, para o meu inconsciente, vai descendo as camadas do meu eu. Eu sou um ser integral. E a palavra vai até lá no fundo. A ciência fala de inconsciente, subconsciente, outras camadas. A Bíblia diz,
alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir intenção e pensamento. Não é isso? Quantas vezes você lê a palavra e ela fala tão claramente com você que você diz, mas não é possível, parece que foi escrita só para mim. E te chama a atenção. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O povo no deserto foi tentado e não resistiu à tentação, fizeram um bezerrinho. É muito normal nós, na nossa natureza, querer um bezerrinho. Eu preciso de uma coisinha que eu pego. É uma cruzinha, uma rosinha, com um crucifixozinho, Os irmãos que já viram um lenço. Eu preciso de uma coisinha, alguma coisinha que me ajuda. É uma autoridade, é um homem de Deus. Alguns estão usando aí a Bíblia para dizer, faça tudo que o homem de Deus te falar, porque assim será. E está escrito. E aí começa a se entregar a palavra que o dito homem de Deus faz, e só o homem de Deus que enriquece e prospera a pessoa que faz Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus respondeu, retira-te, Satanás. Game over, né, irmãos? Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós cultuamos aqui, mas ao encerrar essa reunião, nós continuamos cultuando ao Senhor. Nós cultuamos quando saímos, quando estamos no carro, quando estamos jogando, namorando, brincando, nadando, festejando. Onde nós estamos cultuando a Deus, porque a nossa vida é do Senhor. O nosso culto a Deus não busca ídolos, não busca imagens, não busca referências. O nosso culto a Deus é orientado pela palavra. Na estrutura do nosso culto aqui nós temos palavra, louvor e oração. Mais nada. Ah, mas tem uns negócios legais que podia fazer. Bom, show é outra coisa. Show tem um monte de coisa que podia fazer. Por exemplo, a gente pode fazer uma reunião aqui com aquelas músicas bem gostosas, carregadas de sensibilidade, e sensibilizar todos os irmãos, todo mundo sair daqui, toda a reunião chorando com as lágrimas. Que maravilha! E chega ali fora, não mudou nada. Ou aquela sensacionalismo que leva as pessoas a achar que estão sentindo alguma coisa de Deus quando é só emoção. E no dia a dia também não muda nada. A palavra de Deus, irmãos, é que deu ao Senhor o passo de vitória, o caminho de vitória ao nosso Senhor Jesus. É a palavra de Deus que sustenta eu e você. Vamos nos encher da palavra de Deus, irmãos? Vamos nos encontrar, vamos estar reunidos, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar. Olha, tem o Facebook, tem o YouTube agora principalmente, né? Tem muita coisa bacana lá, mas não abra mão de estar junto. Né? Não abra mão desse momento de comunhão. Ontem nós sentamos aqui com os irmãos do Ministério de Louvor e abrindo as Escrituras, ouvindo, estudando, aprendendo, um aprendendo com o outro. Que bênção! E várias oportunidades como essas são criadas para que nós estejamos nos enchendo da palavra do Senhor e possamos vencer o maligno como Jesus venceu. E estar livres para viver e ser curados. O Senhor está nos curando, o Senhor está nos restaurando. Eu encerro, irmãos, com algumas sugestões. Reserve um momento a cada dia, reserve um momento no seu dia para estar a sós com você mesmo. Reserve um tempinho para estar só com você mesmo. Como é bom, irmãos, estar sozinho. Você tem um momento com você mesmo, de silêncio. Que hora do dia? Eu não sei, mas reserve um tempo para isso. Nesse tempo que você vai estar só com você mesmo, ouça a palavra do Senhor. O que o Senhor falou comigo? Ou antes, tire aquela foto. Deixa eu tirar minha foto do dia. E a foto do dia é: eu fui grosseiro com alguém? Eu fui amável? Eu fui desrespeitoso com alguém? Eu fiz com alguém alguma coisa que eu não gostaria que fizesse comigo?
Eu tratei as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem? A avaliação é simples, é eu olhar para mim mesmo. Como que eu estou lidando com as minhas compulsões? Eu fiz de novo o que eu disse ontem que não ia fazer? Compulsividades. Quantas compulsividades vão nos dominando? E no nosso mundo agitado que nós vivemos, elas só multiplicam. E elas vão dominando. Como que está a minha compulsividade? Como que eu estou lidando com a minha compulsividade? Como que eu estou lidando com esse negócio que me domina e me leva a fazer a coisa que eu não quero fazer, ou eu diria, não vou fazer? Recebi um material essa semana da minha cunhada, um videozinho curtinho, com informação técnica muito interessante, falando das pessoas que sentem mal se ficar longe do celular. Sente mal, fica agitado. Não, eu não vou mexer, mas pelo menos eu tenho que estar vendo ele. Ele tem que estar pelo menos aqui, para eu sentir que eu estou seguro. Porque se precisar, eu pego. Isso já é a pessoa que está superando. E está vencendo aquele negócio de não consigo ficar sem ele. Aliás, minha sugestão aqui na reunião é, se você tem dificuldade com o celular, não abra ele aqui dentro. Porque você vai ler o versículo, e depois WhatsApp, e depois Facebook, e depois acabou o culto. Aí você fala, você lembra? Lembra do primeiro versículo. Não acontece isso, não, irmãos? Sim. Um dia eu sentei perto de uma pessoa e estava jogando. Jogando. No culto. Você fala, meu Deus, que pecado. Não, ele só estava fazendo o que às vezes a gente faz aqui dentro. Ninguém vê. Mas estava... Hã? É que ele não me viu, né? Eu acho, né? Não sei. É. Tipo... E eu vou te falar, irmãos, eu às vezes fico sem graça de chegar para a pessoa e falar, meu, fecha esse jogo. Por quê? Eu fico sem graça de fazer isso. Eu tenho que me esforçar para dizer, ô velho, ouve a palavra aí. Mas para mim é constrangedor isso. Por quê? Porque a pessoa está fazendo porque é o que ela faz mesmo. Eu falar vai ajudar um pouquinho, mas não vai resolver muito. Acho que o caminho é tentar ajudar de verdade, né? Então, nessa pesquisa fala isso, a pessoa que já está melhorando é aquela que se pôr perto, ele consegue olhar, mas ele tem que estar perto. O que está curado é aquele que fala, vou deixar em casa, não vou levar. Está comigo, mas não vou olhar. E nós, de alguma maneira, não temos não lutamos com essa questão de tecnologia, sim ou não? Terrível, né, irmãos? Então, tem passos para eu dar. Ah, mas isso não tem nada demais. Então... essas coisas que estão lá dentro de nós vão nos amarrando e vão se construindo de maneira que nos prende. E o Senhor nos chamou para sermos livres. Então, separe um tempo para você. Quando você tirar a foto sua e dizer assim, não, hoje de novo eu fiquei preso no computador, fiquei preso na internet, não é preso trabalhando, eu fiquei preso usando, não dei tempo para quem devia dar, eu fui grosseiro, eu fui insensível, eu não falei o que tinha que fazer, eu inventei uma história, eu aumentei meu testemunho. Aí é hora de nós ouvirmos. E o que o Senhor fala sobre isso? E se arrepender. O crente é alguém que se arrepende todo dia. Todo dia o crente está pedindo perdão. Mas ele não é crente, já está limpo, ele foi justificado, agora ele está sendo lavado na palavra. Todo dia a gente está pedindo perdão. Ore, fale com Deus, reserve um tempo para falar com Deus. Converse com o Senhor, abra o seu coração, não dê voltas, não tente convencer Deus, fale com Ele. A oração nos revela muito sobre nós mesmos. Examine, faça essa autoavaliação sincera. Diminua o ritmo, ajuste a sua agenda. Você está agitado demais, né? Ajuste sua agenda. Nem só de pão viverá o homem. Ajuste a sua agenda. É um desafio para nós. Bom, vamos orar, irmãos. Fica essas sugestões. São coisas que a gente vai fazendo e vai nos ajudando. Tem me ajudado. Eu espero que ajude você também. Eu quero orar com você. Livres para viver. Conhecereis a verdade vos libertará. Olhe comigo.
Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento especial que o Senhor tem nos dado, a tua palavra. Obrigado por nos chamar para a vida. Obrigado por nos salvar da nossa condição. Obrigado por estar nos tirando do nosso estado, Senhor, mergulhado, consciente de pecado. Obrigado por estar nos limpando na sua palavra, nos restaurando as emoções, nos restaurando o amor, nos restaurando a vida. Obrigado por estar quebrando, Senhor, as cadeias que nos amarravam. Obrigado por nos estar limpando. Obrigado, Senhor, pois temos a sua palavra, temos o teu amor, temos os nossos irmãos, temos a comunhão, temos a oração, temos a consciência de quem somos. Senhor, que essa consciência seja ampliada em nós por tua palavra e que a tua palavra continue a nos dar leveza nessa vida cruel e agitada que temos. Continue, Senhor, a nos transformar pelo teu amor e pelo teu poder. Nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade, por essa comunhão, em nome do teu Filho Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará.